Boa tarde, boa noite para todos. Bem-vindos ao Afron Talks. Esse aqui é um evento de conexão para a gente se conectar, para a gente conversar, se conhecer e falar de afroempreendedorismo. A ideia hoje é que a gente possa conhecer novos afroempreendedores e traçar novas narrativas sobre dinheiro e empreendedorismo. Essa é a nossa intenção. Bacana. O Afron Talks, então, ele é um projeto promovido pela Reafro. A Reafro é a Rede Brasil de Afroempreendedores. O nosso formato, então, do nosso programa é um talk show, no qual tem entrevistas com a temática do empreendedor negro e também feita por entrevistadores negros. E nós te convidamos para participar desse processo aí com a gente. O nosso trabalho, então, ele vai ter entrevistas, a gente tem o momento griot e também o momento para falar do Black Money, né? Bem legal informar e lembrar para vocês que esse programa acontece uma vez por mês aqui no Vila Flores. Todas as vezes, vai ser sempre aqui, então não deixe de participar, não deixe de vir. A gente vai ter sempre uma data marcada, uma vez por mês, até o final do ano. Então, vamos aproveitar. Estamos aqui, então, no nosso Afron Talks, recebendo uma diva que vai falar para a gente sobre não apenas a sua empresa, Divas Black, mas sobre a pessoa, o ser humano, a trajetória. Estamos recebendo a Rosane, a afroempreendedora, proprietária do Território da Beleza, que fundou uma marca de beleza especificamente para a mulher negra. Tem uma trajetória, uma história muito interessante, muito legal sobre isso, e a gente trouxe a Rosane hoje aqui para contar para a gente. Queria agradecer o convite, muito obrigada. Eu estou lisonjeada, de verdade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosane Terragno. Eu sou a criadora da marca Divas Black, proprietária da loja Território da Beleza, criadora do Instagram Diva aos 40. Então, diva é comigo, tá? O pessoal que quiser conversar sobre diva, sobre empoderamento, sobre ficar bonita, segue lá nas redes sociais. Mas muito obrigada pelo convite. Legal, Rosane. É justamente sobre isso que eu ia começar falando, né? Justamente a gente procurou ver um pouco sobre ti, conhecer um pouco a sua história, e a gente percebeu que você, de fato, tem um histórico de falar de empoderamento feminino, especificamente para mulheres após os 40. Eu achei isso maravilhoso. Conta um pouco para a gente, partindo dessa história, de por que você achou isso importante, por que você valoriza e o que faz diferença e fez diferença você pensar, bom, precisamos valorizar essas mulheres também. O que acontece é que, assim, na minha loja, no Território da Beleza, se criou, é uma loja pequena. Hoje nas redes sociais a gente tem 120 mil seguidores e isso foi começando devagarinho, mas a ideia, Andressa, era assim, as pessoas iam e a gente dava uma canjinha de como é que usa aquilo ali. Às vezes a pessoa está comprando e eu falava, tu sabe usar? Ela falou, não. Eu falei, então não, né, amor? Senta aqui, vamos aprender. E aí eu via que algumas mulheres da minha idade diziam, eu vi o tutorial da fulana e ela passa isso, passa aquilo. Eu falei, não, a fulana tem 20 anos. Do jeito que ela faz, a gente não pode fazer. Aquelas coisas que a gente vê, assim, tutorial de beleza, de meninas com uma pele de 20 anos, não serve para mulher de 40, tá? A gente precisa hidratar a pele muito para passar uma base, a gente tem que tirar a mão na hora do pó, então a nossa maquiagem é diferente. A gente fica tão linda quanto elas, mas o formato da maquiagem, ela é diferente. Menos é mais para nós. Legal. E aí a gente volta para a tua história de empreendedora. Como é que nasceram os teus negócios? Como é que veio uma coisa antes da outra, a loja antes da marca, a marca antes da loja? Conta pra gente como é que nasceu isso, o que te levou a empreender nessa área da beleza, que a gente está tão falando sobre a valorização da beleza negra, foi antes disso? Conta pra gente sobre essa tua trajetória. Eu sou formada em administração hospitalar pela Unicinos, sempre trabalhei na área da saúde, mas sempre com marketing, nunca na área administrativa, sempre gerente de negócios, fazendo negócios, viajava muito, né? Tinha que ficar fora. E eu comecei a sentir falta, assim, fazia pós-graduação, já estava na minha 4ª pós e com uma filha adolescente. E aí comecei a sentir necessidade de ficar mais com ela. E assim, chegando perto dos 40 anos, num mercado disputadíssimo com homens, uma mulher negra, casada, com filho, é difícil. Então assim, eu pensei, eu vou montar um negócio, mas muito despretensiosamente, tá? Isso nunca foi meu foco. Perto dos 40, então dá pra fazer, viu, gente? Dá pra fazer. Eu fui montar a loja começou a crescer
E na loja eu vi uma oportunidade de negócio. Como eu havia comentado contigo, eu comecei a fazer amizades. É difícil, é assim, ou a pessoa, ela não gosta de mim ou ela me ama. Não tem como ir na minha loja e não virar minha amiga. Eu tenho clientes que frequentam a minha casa, tá? Então, assim, então elas falavam, eu não tenho a minha base, vou trazer a minha tia, vou trazer a minha madrinha. E trazia, eu chegava, sentava, não tem base mesmo. E eu pensei, vou fazer esse negócio. E foi assim que surgiu o Divas Black. Que legal. E a partir disso, a gente também investigando um pouquinho aí das tuas vivências, das tuas memórias, você marca como 2018 sendo um ano muito importante para você, um ano de muitas mudanças, você mudou inclusive de cidade, você mudou várias coisas e a gente queria saber, entender o contexto disso, porque isso impactou, se isso impactou nos teus negócios, se não, se foi uma decisão baseada nas tuas mudanças pessoais. Conta pra gente no que nisso impactou, influenciou na Rosane empresária, na Rosane mulher. Conta pra gente. Queria dividir um pouquinho com vocês, assim, eu ouvi algumas vezes a minha loja, hoje ela é um pouco maior, ela está na Andradas 1546, ali no Andradas Center, mas ela era no Voluntários, dentro do Center Shopping, uma loja de menos de 20 metros quadrados, onde a gente movimentava o Brasil, tá? Quando a loja tinha 1 ano, eu trouxe a Gil Viana do blog Coisas de uma Cachada, ela com 2 milhões, porque assim as pessoas acham que a gente precisa de muito dinheiro, de muito glamour, quando na verdade hoje a gente tem redes sociais, a gente precisa se conectar. Então assim, esse Afrotalcos aqui é vida, prestem atenção, tá? Porque eu comecei a fazer que nem tu, comecei a stalkear ela no Instagram, ela me deu trela, se ralou, né? De novo, Gil Viana é minha amiga, frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela, então foi assim. E dali de dentro começou. E quando surgiu o Divas, a base saiu, daí assim, a loja tomava muito meu tempo. Ó, funciona, tá, gente? Tem um pequeno negócio, a gente ganha dinheiro, trabalha pra caramba, né? Porque tu faz o Diva e tal, para fazer uma foto, depois tu tem que voltar lá e tem que atender, tem que trabalhar, mas dá certo, dá para fazer, tá? Dá para, rede social é vida. Quem não tem Instagram, bora lá criar um Instagram, falar do seu negócio, porque funciona. Ó, vou contar para vocês que agora eu vou me exibir um pouquinho. No mês passado, eu estava no Rio de Janeiro, no aniversário da Thaís Araújo. Eu fui convidada por ela, porque eu stalkei ela também. Adivinha? Virou minha amiga. No meu aniversário estava eu belíssima, bem feliz e assim, porque funciona. Então, bora lá. Quem tem negócio, cria o Instagram, marca, fala com as pessoas. Quem quer ser blogueira, faz a hashtag. Mas assim, é troca. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu tenho meninas blogueiras que começaram na loja, que hoje são embaixadoras, são online. Então, assim, funciona. Mas, assim, com o Divas, se eu continuasse na loja como era, eu não conseguia me dedicar. Porque hoje, eu comentei contigo, aqui em Porto Alegre, só eu vendo Divas. Mas em BH, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Divas já é reconhecido. Esse núcleo da Globo, dos congelados, Cris Viana, tal, todos eles usam base Divas Black. Então, às vezes, as pessoas nem sabem que a criadora da marca é uma gaúcha, porque, pasmem, eles ainda acham que não existe negro aqui no Sul. Nós temos que tirar uma foto e mandar para eles, tá? Eles ainda acham. Então, assim, a ideia da troca da minha ir embora para Florianópolis, porque hoje eu moro em Floripa, venho uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. Hoje eu cheguei às 3, me troquei e estou aqui com vocês, muito feliz, muito obrigada. Mas é para isso, para mim poder me dedicar dentro de casa. Daí eu crio campanhas, eu tenho muitas amigas, graças a Deus. O meu braço direito, ela tá lá, ó, encostadinha ali, a Nega e Crespa me ajuda pra caramba. E é isso, é parceria, gente, a gente se ajuda. Eu ajudo ela, me ajuda e funciona. E assim, foi por isso, eu fui para lá, a loja continua, a gente vende, mas assim, meu foco hoje é divulgar Divas Black. Que assim, ó, a base, ela já existe, mas ainda as lojas não têm interesse em vender, porque eles dizem que não tem público negro. Não sei, né? Era aí que eu ia entrar. Os teus desafios como empreendedora de uma marca de beleza para mulheres, como gerar essa demanda, quais as dificuldades que tu teve, tanto para iniciar como para manter? Conta um pouco para a gente mais profundamente sobre isso.
Olha só, o que eu ouço, assim, porque como eu já trabalhava com a área da beleza, como empresária, comprava de grandes marcas, apesar da loja ser pequena, comprava muito, o movimento é muito grande, eu tenho loja e tenho site online, então as pessoas, eu conhecia muitas pessoas e eu ouço ainda delas. Eu falei, por que tu não tem uma base para pele negra? Eu preciso, ela, a gente não compra porque não vende, não tem demanda. E aí, assim, hoje, o que eu ouço, né, das meninas nas redes sociais, elas, Rosane, eu sou de Manaus, eu sou de Brasília, aqui não tem divas black. Olha, eu posso mandar para ela online, pelo site. E aí, o correio é muito caro. Então, tem que ter uma loja que queira vender, e é isso que não tem. Eu tenho meninas pedindo, eu tenho a base, e não encontro um empresário lá que queira cuidar desse público, quer cuidar desse público. Porque assim, as pessoas pensam que tu fazer uma base para pele negra é tu pegar uma base e colocar pigmento. E não é, né? Daí tu tem que entender a fala, principalmente por causa do momento, e as pessoas não querem se envolver nisso. É isso. Eles acham que é mais difícil, deixa para lá, deixa para o outro. Né? É isso que hoje é a minha principal dificuldade, é a distribuição para a minha base chegar lá na ponta, em quem quer usar, em quem quer... Né, tá. E você atribui essa dificuldade basicamente ao não conhecimento da nossa realidade ou alguma questão específica voltada ao racismo, que a gente sabe que está presente? A que você atribui exatamente essa dificuldade fora a visão de negócio, enfim, que as pessoas não têm? O que você acha que poderia contribuir para melhorar isso? Eu ainda vejo como se nós fôssemos invisíveis. Comentei com a Duda que eu vim no Uber fazendo sou dessas, né? No Uber fazendo um stories. E aí eu comentei com o motorista, tem uma linha de maquiagem para pele negra. E ele virou para trás e disse, mas essa senhora não é negra. Eu tive que vir batendo boca com ele até a curva. Eu falei, sou. Não é, sou, né? Daí eu falei, tá tudo bem, né? Então, assim, tu ainda tem que provar, porque se tu tá escovado, se teu cabelo, tom de pele é mais claro. Então, eu acho desconhecimento, racismo, acho que é um pouquinho de tudo, Andressa. Legal. Sobre a escala dos negócios em outros estados, né? Conta pra gente, você tem que diferenças, tanto da questão da loja quanto da marca, o que você enxerga de diferente nos mercados aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outras regiões do Brasil? Como é que está a área cosmética? Como é que você enxerga se é um mercado que ainda vale a pena a gente investir, se vale a pena a gente prospectar mais negócios? Como é que tu está vendo, agora também que tu te mudou, tu está mais imersa no outro mercado, como é que tu está vendo isso? A questão de maquiagem para pele negra é uma coisa ainda que tem que crescer muito, isso é verdade. Mas em termos assim de contatos, de fazer parcerias, eles estão anos-luz na nossa frente, né? Aí estou falando por mim, Rosane, eu soube esse ano que existe a Feira Preta em São Paulo, que tem 18 anos, né? E eu fui lá e fiquei maravilhada, é uma coisa assim que eles fazem há milênios. E fiquei muito chocada de pensar que eu fiquei 4 dias em São Paulo para conhecer a Feira Preta e dava em todos os jornais. A polícia estava lá para cuidar do local, então assim, o estado todo se envolve nisso, é uma coisa gigantesca, tá entendendo? E a gente ainda está gatinhando, acho que nós estamos no caminho, tá entendendo? Sendo que nós sabemos que a nossa população é enorme aqui tem vários afroempreendedores, o que está faltando? Por isso que eu disse, acho que a gente está gatinhando ainda. E eu vi muito interesse em BH, as lojas prontamente, então, eles querem cuidar dos negros dele. São Paulo, mais ou menos, porque tem ali a questão da 25 de março, mas Rio e Salvador, gente, Salvador eu tenho mais de 10 lojas vendendo lá para as meninas de Salvador, eles compram e as gurias, blogueiras falando, e aqui ainda muito devagar. Para isso, então, a Afrontox está aí para a gente começar a divulgar mais essas iniciativas, divulgar e compartilhar e se conectar com outros afroempreendedores. É por isso que a gente vai estar aqui marcando nossa presença uma vez por mês. Voltando um pouco mais no início do teu negócio, como que foi o processo de produção, né? Com quem você contou, quais foram os parceiros, quando você pensou, vou criar uma marca, mas já que tu não tinha expertise nesse tipo de negócio, como é que você foi buscar para, né, fabricar, como é que foi? A quem você teve que se aliar, enfim? Eu trouxe uma maquiadora especialista em pele negra para o Sul para ela dar um curso. Ela, não foi eu que trouxe, ela disse, olha, eu estou em Rio Grande, preciso ir para Porto Alegre, precisava de um lugar, vem para cá.
O nome dela é Daniela da Mata, que eu acho que as pessoas conhecem. É uma afro-cruela, assim, maravilhosa. E aí ela disse, durante o curso, ela falou assim, ó, essa base aqui é maravilhosa. Mostrou, era a base que a Michelle Obama usava. Aí todo mundo, não, base da Michelle Obama. E ela falou, gente, isso aqui vende na farmácia e custa $8 e é uma base maravilhosa, premiada nos Estados Unidos. E ela disse, porque a Michelle bate nisso. Tu pode ser maravilhosa e tu não precisa gastar uma fortuna. Eu falei, eu quero isso. Eu propus para mais de um investidor e tal, e o pessoal, não, eu falei, vou fazer. E eu chamei a Dani da Mata, ela é uma especialista, ela estuda a pele negra, então ela foi para dentro do laboratório. A gente estudou para isso, entendeu? Eu acho, modéstia à parte, assim, que eu cheguei bem próximo, porque eu estou maquiada, meninas. Eu só estou com Divas Black, a base, o iluminadora, o batom não. Mas os demais produtos, e é uma base, ó, vou mostrar para vocês, assim, de 30 gramas que custa R$21. E é reboco, né? Que a gente gosta de reboco. Então, assim, não é uma coisinha leve, não, é um rebocão. Então, eu acho que eu cumpri o que eu queria. Eu queria uma base de alta cobertura, para vários tons de pele e com um preço que cabe no bolso. Então, a ideia era essa, a gente estudou para isso, saiu, eu tô tendo, assim, quem experimenta, por que eu fiz? O investimento foi todo meu. E quando a base ficou pronta, eu peguei 100 kits de base e mandei para o Brasil inteiro, gente. Zezé Mota, Cris Viana, Thaís Araújo, todo mundo recebeu a base Divas Black, entendeu? Então, eu queria ouvir delas e eu tive Rachel Maia, nossa, eu sou apaixonada por aquela mulher. Para mim, ela é a Michelle do Brasil, né? E ela me deu o feedback, disse que a base era maravilhosa, então eu tô nesse caminho. Tá assim. trilhando, né? Legal, maravilhoso. E conta pra gente das tuas parcerias, né? Você disse que tem revendedoras, tem algumas que estão em alguns locais, tem mais, outros menos. Conta pra gente como é que é essa relação, como é que você achou, encontrou esse canal de distribuição como sendo mais interessante para você crescer, como é que tá esse relacionamento com as tuas revendedoras? Eu tô gatinhando ainda. Aí o pessoal do Afro Mentoring, que eu fiz um curso maravilhoso aqui com essas mulheres maravilhosas, elas me deram luz na minha vida. Então surgiram várias oportunidades, formas de negócios. Então, estou tentando colocar em prática, porque hoje a gente tem o comercial, quem cuida é o meu marido. Então, é ele que faz isso. Mas hoje é assim, elas chegam até a gente, mandam um e-mail, eu me interesso de vender divas, eu sou de tal lugar e eu queria saber um pouquinho mais. A gente manda um e-mail, manda todo assim, um catálogo dizendo o que tem, aonde saiu. Porque assim, ó, eu fico bem feliz porque a gente já saiu na Marie Claire, na Folha de São Paulo, na Revista Dona. Então, assim, quer dizer que as pessoas estão começando a entender que nós precisamos de uma linha de maquiagem. E, assim, eu fico muito orgulhosa porque a chamada é sempre isso, ó. Empreendedora cria linha de maquiagens para pele negra. Sabe? Parece que eu estou descobrindo a América, sendo que a gente está aqui há horas, né? Mas tudo bem. Então, assim, tô verde ainda. E aí as meninas me deram uma luz, porque aí era um time assim, ó, só das, desculpa o termo aí, só das fodásticas, sabe? E aí eu tô tentando aí usar tudo que eu aprendi nesse curso de Afro Mentoring, e aí vi meninas pequenas fazendo chover, as maiores, a gente se ajudou, foi maravilhoso. Então, mais um passo. E aí eu consigo ver bem isso, porque antes do Afro Mentoring, antes da Reafro, que o pessoal me colocou, eu estava sozinha, né? Eu era uma empreendedora. Hoje, com muito orgulho, eu sou uma empreendedora negra. E aí eu tenho um time, eu tenho gente para me apoiar, entendeu? Eu era uma empreendedora. Hoje eu posso falar isso, porque eu posso falar das pessoas que fazem parte desse time, do que tem. É muito legal, porque tá cheio de gente que nem eu e a gente precisa se conectar, se ajudar e seguir em frente. Referência, né? A gente precisa de referência. Exatamente. Legal. Para a gente ir se encaminhando para o nosso terminar o nosso primeiro bloco, eu queria que tu contasse quais são os seus planos. Tá lá em Santa Catarina, naquelas praias maravilhosas, mas tu tem os teus negócios aqui também. Conta pra gente o que tu tá planejando para a empresa, para as empresas agora, o que tu tá realizando. Conta pra gente, dá um spoiler aí do que tu tá preparando para esse ano, 2019 promete. Conta pra gente o que tu tá fazendo. O foco esse ano é muito mais trabalhar para isso, para distribuição, mas a gente está trabalhando em lançamentos. Aí eu faço live, converso muito com o meu público do que elas estão precisando. Então a gente ouve contorno, batom e tal, mas realmente o que a gente precisa hoje? Distribuir.
tem que chegar até lá, tu tá entendendo? E a gente nem exige, não precisa ter CNPJ, não é uma empresa, mas é isso, é a divulgação, o boca a boca. Então esse é um ano de baixar a cabeça e trabalhar. Por isso que eu preciso estar, né, um pouquinho distante lá em Santa Catarina, porque se eu tô dentro da loja, daí... Ainda não conseguiu chegar na equação perfeita do equilíbrio, ainda né? Não. A última pergunta, por enquanto, vai ter outro ensaio? Com certeza! Na verdade, o meu sonho de consumo era fazer um ensaio em cada estado. Esse é o meu sonho de consumo. Então, assim, ó, eu queria ter um ensaio de mulheres negras de Porto Alegre, um ensaio de mulheres negras para a gente se conhecer, ver como são, né? Para quem não conhece, a gente fez um ensaio com uma base de cada uma e eu fiz isso. Eu trouxe modelo, blogueira, trouxe dona de casa. Eu quero contar para vocês que a menina que participou do ensaio com a base Dandara, que é a base mais escura, ela passou na frente da minha loja e eu saí correndo atrás dela. E ela ficou com medo, acho que ela achou que eu ia assaltar ela, né? Porque eu segurei ela, eu falei... E eu comecei a fazer sinal, assim, porque ela era bem preta. E aí ela tinha um sotaque. E eu falei, eu tenho uma loja, porque eu achei que ela era angolana. Olha, coitada da Rosê. Aí depois ela falando comigo, eu falei, tu é da onde, Elaine? Eu sou gaúcha de Santa Maria. E eu falei, tu viu que eu estava fazendo sinal? Ela falou, eu vi, mas eu deixei, né? Você estava falando comigo como se eu fosse surda, então foi muito legal. E, cara, que mágico. A Duda é testemunha, eu tô lá, assim, conversando com as meninas, quando eu tô falando contigo, e alguém disse assim, Rô, olha essa foto. Eu virei e tinha duas meninas de olhos fechados, assim, o ensaio tá lá no nosso Instagram. Eu tive um acesso de choro, de soluçar, que aí o pessoal, Roseli, eu falei, tá tudo bem, eu só tô muito feliz, porque foi uma coisa... assim, maravilhosa. Surreal, né? Surreal. Acompanhem lá os ensaios, gente, é emocionante essa questão da representatividade, é muito lindo, muito bonito, é um ensaio de qualidade, onde você enxerga a sua pele, enxerga seu cabelo, e você vê que tem toda uma condição aí da gente se sentir mais bonita, com marcas que nos atendam, que a gente se sinta realmente representado. Então, parabéns, Rosane. Obrigada, aquele ensaio é maravilhoso. amor. Quem não viu ainda, não perca a oportunidade de entrar nas redes da Divas Black, Diva aos 40, e acompanhar o trabalho que a Rosane fez, que foi maravilhoso. Bom, então vamos voltar aqui com a nossa diva, Rosane, né? Agora vamos tirar alguma dúvida do pessoal. E a primeira pergunta, desculpa, vai ser minha. Desculpa, gente, a primeira pergunta vai ser minha. Preciso saber um segredo. Ai, meu Deus. Como se mantém assim, sempre diva, com esse sorrisão lindo? Eu acho que eu sou uma pessoa de bem com a vida, acho que é isso, sabe? Acho que a questão do empoderamento, da beleza é bem legal, mas tu tem que estar de bem, sabe? Eu não sou uma pessoa muito... Talvez eu esteja sofrendo um pouquinho assim, porque eu não sou muito ligada em polêmica, sabe? Meu negócio é vamos juntar e vamos... Então, eu acho que é isso. Se tu tá de bem com a vida, tá de boa, tá feliz, aí tu segue o baile. Tudo dá certo. Legal. Bom, então, lendo as perguntas aqui, a primeira pergunta é, parabéns, no que o teu sagrado, né, indo para uma parte religiosa, a mãe, Yansan, influencia nas tuas escolhas? Ai, tudo! Tudo! Eu sou uma pisciana que o pessoal diz assim, como que tu faz essas coisas? Porque pisciano é sonhador, eu sonho e vou lá e faço. Somos. Eu sonho e vou lá e faço. Então, assim, ó, essa coisa da religião e da espiritualidade, para mim, é 80% da minha vida. Eu, inclusive, acho que eu comentei, eu estou fazendo um curso de constelação sistêmica, tá? Não quero ser terapeuta, mas sempre que eu puder me juntar com mulheres negras e que quiserem, quando eu puder fazer isso, quiserem constelar, eu quero fazer isso gratuitamente. Porque eu acho que se a gente vai sair melhor, vai sair fortalecida. E a questão da religiosidade, eu sou uma filha de Yansan, eu sou uma umbandista praticante, eu venho quinzenalmente, participo de um grupo, então assim, confio muito. Acho que a minha mãe está lá cuidando de mim, abrindo meus caminhos, mas eu também faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Não dá para ficar esperando só, isso né? aí. Tem que rezar e fazer. Com certeza. Bom, vou aproveitar aqui e vou fazendo algumas perguntas juntos, assim, para otimizar também. Como empreendedor, assim, a gente busca um lugar, mas eu acho que mais importante é um propósito.
Quando tu começou a Divas, o teu trabalho, ou agora, porque a gente muda, qual é o teu propósito, assim? Quem é a Rosane empreendedora? Qual é o propósito dela? Tudo bem, eu comecei como empreendedorismo, ganhar dinheiro, mudar de profissão, mudei toda a profissão. Mas eu vou dividir com vocês que eu vi a peça O Topo da Montanha com Lázaro Ramos e com a Thaís Araújo, bateu fundo, assim. Aquela finaleira que pode ir, que nós vamos continuar e terão pessoas passando o bastão, mexeu comigo. Eu quero passar o bastão. Eu quero fazer parte daquele time lá, entendeu? Eu quero saber que eu passei, mas eu fiz alguma coisa pelo meu povo, pelo pessoal que realmente, é o que eu digo, a gente não é mimimi, eles não nos enxergam mesmo, né? Então eu quero deixar minha marca, eu quero passar o bastão. Eu falo isso para minha filha, ela diz, mãe, calma que primeiro tu tem que pegar o bastão, né? Então eu estou na fase de tentar pegar para mim poder passar depois. Ah, mas eu acho que tu já pegou, com certeza. Será? Com certeza. Peguei, quero ficar mais, pegar mais. Bom, nas perguntas aqui a gente tem, o que uma maquiadora precisa ter para fazer uma parceria com a Divas? Assim, eu ouço muito, e acho tão chato, vou ser bem sincero, o pessoal escreve assim, ó, me patrocina, a gente não faz isso, eu que namoro as meninas, é o trabalho dela. Entende? Tem umas que fazem umas maquiagens maravilhosas e tal. Eu fico lá namorando, mando uns recados pra ela me responde, a gente troca coraçõezinho, daqui a pouco eu falo pra ela, posso te mandar um kit? Não é número, tá, gente? É o trabalho. E é isso, o pessoal faz, porque tá numa fase muito, agora eu sou blogueira, me patrocina. Gente, o Divas Black sou eu sou desse tamanho, eu não sou uma Maybelline, nada, tudo que é feito é do meu bolso. Na verdade, vou ser bem sincera, do bolso do meu marido. Daí eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu não tenho nenhum investidor. Então, é difícil, às vezes as pessoas pensa que eu fiz isso. Eu peguei 100 kits e mandei para o Brasil, paguei frete, correio para Bahia, Distrito Federal. Então, é difícil. Às vezes as pessoas, mandei. Então, eu faço um pouco com um, daí descanso, faço um pouquinho com outro. Mas, assim, é o trabalho. A pessoa me marca na foto, diz que usou meu produto. Daqui a pouco eu estou dizendo para ela, gostou? Então já vou te mandar mais para te conhecer aí. É assim que funciona. Acho que a gente está vivendo num momento assim, de empreendedorismo, até tu usou perfeitamente ali a colocação da internet, né? Que a internet fomenta muito, Instagram, redes sociais, essa proximidade, né? Hoje em dia a gente pode mandar uma mensagem que vai cair naquela pessoa. E se daqui a pouco tu der a sorte que a pessoa está online e ela gostou da tua conversa, ela te dá uma certa abertura. Tudo dentro de um contexto, né? Exatamente isso, sem ultrapassar, que tu comentou de, me patrocina, num sentido de, que é uma carona pronta, né? Mas quando tem uma questão genuína, é legal. Então, me dá assim, pro pessoal aqui também, empreendendo, um conselho, assim, de como usar as redes sociais, já que tu usa de uma forma tão bem, assim. Gente, eu entrei em contato com a assessoria da Jojo Todinho, eles me cobraram 50 mil reais para ela fazer 2 stories e uma publicação para mim. Deixa eu falar para vocês, eu não tinha os 50 mil. Então eu falei, puxa. Aí fiquei ali, tentei negociar o mínimo 15 mil. Também falei, eu comecei a stalkear ela no direct, tá? Bem de boa. Sua linda e tal. Eu admiro ela, tá? Eu acho ela... Com certeza. Porque ela vai lá, ela disse, oi. E aí eu já dei meu WhatsApp para ela, vou resumir. Fui lá na cobertura dela, carregada, tá? Com o Divas Black. Ela falou comigo ouvindo um funkão daqueles, assim, que eu não conseguia conversar com ela. E ela fez um stories pra mim, de graça. Então, assim, eu acho que tu tocou certo. Tu tem que mostrar o serviço, tu tá entendendo? Tu mostra o teu serviço e faz a pessoa ficar encantada em ti. Eu falei, me patrocina, porque as pessoas acham que tu manda produto assim. Não, cara, tu tem que mostrar o trabalho, tu tem que dizer, eu adoro mandar coisa para os clientes da minha loja, porque elas compram, elas estão há horas ali, então assim, poxa, é uma troca. E aí tem gente que cai de paraquedas ali, eu fiz o curso de maquiagem, eu queria fazer uma parceria contigo. Eu vou ser bem sincera, eu vou fazer uma parceria, então, com a Fernanda, ela é minha cliente, ela compra da minha loja, então eu vou dizer, ô, sua linda, vem para cá que esse mês eu vou botar o teu trabalho lá, entendeu? Essa é a minha forma de pensar, porque, de novo, eu te ajudo e tu me ajuda. Com certeza, é troca, né? Sim, e assim, essa questão da internet, então tu manda um direct
mas sempre querendo trocar, dizendo, eu acompanho o teu trabalho, gosto muito. Olha, uma hora dá certo, tá entendendo? Eu não sou chata, eu não pego no pé, eu mando uma vez, olha, tá tudo bem, adorei o teu trabalho. Foi assim que eu fui lá, montada no cílio, assim, gente, ela me recebeu de pé descalço. 15 minutos depois da conversa, eu tava me achando tão feia. E olha que é ruim. Aquela mulher tem uma energia, um ziriguidu, então assim, as pessoas adoram criar estereótipos. Não é não, hein? Ali tem uma empreendedora, ela sabe tudo que ela tá fazendo, tá? Então assim, não vamos rotular, vamos chegar perto e vamos aprender, porque ela não tá lá de graça. Exatamente. Mais uma pergunta, então. O que a gente tem que ter para iniciar um negócio? Eu acho que a gente tem que ter a ideia, um capital, né? Porque hoje realmente tu não pode começar nenhum negócio sem capital, mas eu acho que nunca tu pode dar um passo maior que a tua perna. Eu acho que é isso, assim, a gente tem uma ferramenta que um tempo atrás não existia. Usa o Instagram não para cuidar a roupa da fulana, para falar mal da ciclana, usa para trabalhar. Separa o teu Instagram pessoal do teu negócio. Cria coisas, faz stories funciona muito, às vezes funciona mais do que a foto ali. Fica chateada, só deu 10 likes. Vou ser bem sincera com vocês, quem vai dar força não é família e não é um amigo mais próximo, tá? São pessoas que às vezes tu nunca viu, daqui a pouco vão dizer, cara, que legal, e aí o teu negócio vai bombar. Então assim, não se incomoda se a prima não curtiu, se a tia não curtiu, é assim mesmo, tá? Não sei porquê, mas é assim que funciona. Então assim, bora usar rede social, porque rede social dá para fazer negócio. Então, gostaria muito de agradecer. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito honrado. E para a gente disponibilizar o teu tempo, estar junto aqui é bem gratificante. Muito obrigada. E eu queria dizer assim, se tiverem meninas que trabalham assim com a área da beleza, alguma coisa, porque dentro do Divas Black, dentro da linha Divas Black, eu quero com o tempo que seja um canal também para a gente poder conversar. Empreendedores negros, assim, por favor, vamos trocar, porque aí eu boto ali nos destaques, acho uma forma de encaixar para poder divulgar o trabalho das pessoas, porque às vezes, sério, tem demanda, o pessoal não sabe onde nos achar, então a gente precisa um falar do outro, um se apoiar, sabe? Acho que é isso. Então tá, obrigado. Obrigada. Boa tarde aos meus mais velhos, aos meus mais jovens, agradecer a Reafro por esse convite, né, o Afro Mentoring, e também a Afrotalk, esse projeto maravilhoso. E quem sou eu? Para quem não conhece, eu sou Maria Cristina Ferreira dos Santos, filha de Ataliba José Ferreira, Elmira Ferreira e filha de santo de Mãe Norinha de Oxalá. Eu gosto sempre de fazer essa reflexão, da gente trazer um pouco de quem são as nossas referências, né? E quando eu fui convidada aqui para falar como uma griot, então eu já tinha comentado na edição 1 que griot é algo muito importante. Eu estou lá no início dessa história toda. Griot são as pessoas que detêm a história de toda uma comunidade, detêm a história de uma família, né, de uma tribo, porque esses griots acontecia assim, o seguinte, as pessoas iam lá, nasceu fulano de tal e ele sabia tudo sobre aquela criança. Nasceu o José Antônio dos Santos. Ele é filho do fulano, neto do ciclano, bisneto da fulana, trisneto, enfim. Ele nasceu no dia tal, numa noite de chuva. O pai era um caçador, a mãe era uma comerciante. Então, ele tinha
todo o conhecimento, desculpa, da história daquela pessoa, daquela cidade, daquela tribo. Então, aconteceu, inclusive, um artista baiano que ele foi na África para conhecer um pouco da sua ancestralidade, seus antepassados. E ele foi a um griot dando um nome da família dele, aqui no Brasil, e ele fez toda essa trajetória, né, de quem eram os ancestrais dele. Então, é muito importante a gente passar essa história para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, né, para os nossos afilhados, para os nossos mais jovens. E eu fiquei com esse livro na mão da Zélia da Silva dos Santos, Dona Lely. Aqui está presente a filha mais moça dela, a Lilian Rocha, e eles contam a história da mãe deles, dessa mãe que, desde o nascimento até antes dela casar. Então, isso é importantíssimo. Nós temos que ter essa história conosco. É importante que cada uma das nossas famílias possam escrever um pouquinho sobre essa história, para que ela não se perca, né? Então, hoje eu estou muito feliz com a presença de um parente também, então, de um Ferreira. Então, histórias que a gente vem trazendo e que muitas vezes a gente se perde. Identidade é muito mais do que usar um turbante, ou usar um cabelo black, ou uma roupa X, né, ou Y. Identidade é saber da onde você veio, quem é você, quem é a sua família, como é que ela se compõe. É isso que vai fortalecer cada um de nós no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Porque quem não sabe quem é, da onde veio, quem são os ancestrais, ele não tem uma força interior necessária para enfrentar o racismo. Estou falando da nossa etnia. Não tem. Então, é muito legal a coisa do nosso cabelo, do nosso turbante, das nossas roupas, porque é uma forma de resistência. Mas o que nos dá poder e força é o que a gente traz dentro da gente, dentro da cabeça da gente, do nosso ori, né? Isso é que é importante. E isso vai nos ajudar nesse dia a dia do enfrentamento ao racismo, que é uma coisa que adoece as pessoas. Quem é negro sabe disso, né? Adoecem as pessoas. Então, quando nós fizemos essa reconexão, vamos juntar aquela tia, aquela avó, a mãe, aqueles primos, vamos trazer as fotografias e vamos começar a montar alguma coisa, trazendo para a gente saber quem são, isso aí, e cada um contando um pouco da história daquelas pessoas. Isso aí vai fortalecendo a nossa identidade, que no mundo de hoje está um pouco fragmentada, né? E quando a gente se fragmenta, quando a gente não sabe mais quem é muito mais fácil o inimigo nos derrubar. Então, é muito importante a gente saber quem a gente é, para enfrentar o racismo, para enfrentar frases como essas que a gente ouve no dia a dia. Aqui tem muitas frases que a gente ouve no dia a dia, e eu vou citar algumas. Diz assim: quem nunca ouviu isso, principalmente quem usa cabelo afro, trança, mas como é que você lava o seu cabelo? Quem é que já passou por isso? Como é que você lava o seu cabelo? Ou tipo, ai, deixa eu tocar.
Alguma de vocês, mulheres não negras aqui presentes, alguém quis tocar no cabelo de vocês? Deixa eu tocar? Não, né? Mas com nós isso é frequente. Aí eu posso tocar no teu cabelo? Né? E é um estranhamento, porque hoje, realmente, na estética negra, o cabelo ainda é o que mais incomoda o outro. Nós não viemos para cá por desejarmos, nós fomos sequestrados de África para sermos escravizados. Construímos o país, mas estamos sempre na marginalidade, a grande maioria de nós. E estamos sempre sendo testados. Será que realmente, né? A Onília tem lá um escritório de contabilidade. Mas será que ela é boa mesmo naquilo que ela faz? De contabilidade? Será que eu levo lá minhas contas para ela? Né? Um exemplo disso. Eu tenho um professor de inglês. Ah, mas é um negão, professor de inglês. Será que ele fala mesmo inglês ou ele vai... Então, a gente tem que estar sempre provando em todas as áreas. No judiciário, né? Nas instituições, em todos os momentos. Eu já cansei de, na minha casa, baterem e estarem sempre perguntando: a dona da casa está? Nunca sou eu a dona da casa. Eu moro num bairro classe média, tal coisa, tem, né? E as pessoas chegam e sempre querem saber se a dona da casa está, perguntando para mim. Isso é uma frequência, as pessoas parecem que não se dão conta. Né? Tem uma outra também que eu gosto muito, que é, mas o Morgan Freeman falou. Ele disse isso aí. Todo mundo conhece o Morgan, um ator fantástico americano, maravilhoso. Mas ele é somente um ator fantástico. Não é um homem negro que defende a causa negra. Ninguém fala, o Daisy Washington falou. Os brancos falam, o Morgan Freeman diz, qualquer coisa que eles falam, eles, óbvio, o Morgan falou, mas eles não têm a preocupação de ver que existe toda uma liderança que está dizendo ao contrário do que aquele homem está falando. Mas eles continuam dando ênfase ao Morgan, né? Mas foi uma brincadeira. Esse mas foi uma brincadeira, acontece muito isso no meio do trabalho, né? Que as pessoas veem. Eu estava vendo uma... Pretinho Básico, eu acho. Os caras estavam falando de fruta. Ó, fulano, a manga para o fulano. O nego de banana. Isso no ar. Então, a pessoa... aí todo mundo deu aquele, né, aquele break, aquele silêncio assim no estúdio. E aí, por que eu banana? Não, porque o outro foi manga. Aí o cara deu uma ajeitada, fulano laranja. Então, a gente tem que cuidar essas coisas quando a gente fala. Por que eu estou falando isso? Não repetir esse tipo e não aceitar esse tipo de frases que a gente ouve no dia a dia. A gente tem que realmente questionar e enfrentar dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso trabalho, com os nossos vizinhos, para que isso não aconteça mais. Então, só para encerrando, eu fui gerente da área de câmbio do Banco Santander, primeiro era o Banespa, depois Santander, durante 32 anos. Esses 32 anos eu trabalhei e nos últimos 20 eu fui gerente. E nunca, quando chegavam as pessoas, eles sempre iam procurar o gerente. E eu dizia, não, o gerente da área sou eu. Mas parece que as pessoas não ouviam aquilo. Sabe? Não, eu quero falar com o gerente. Não, sou eu o gerente, tinha que ir. Então, isso é uma frequência. E nós temos que combater isso com bastante força, determinação, porque vai ser uma forma de a gente vencer essas frases e também esse dia a dia nosso de racismo numa cidade tão racista como é
Porto Alegre. Acho que é só isso, né? Eu sou Cláudia Campos, eu vim explicar um pouco sobre o Black Money, a brasileira, para entender um pouco do contexto histórico que a gente tem que compreender, essa concepção que se dá dos Estados Unidos, que foi onde foi implantado o Black Money, e como ele está sendo implantado no século XXI aqui no Brasil. E aí são reflexões que eu faço em relação ao contexto histórico, porque a realidade do negro estadunidense é diferente do negro brasileiro. Então a gente parte do princípio que o Black Money, no sentido geral, ele é para estimular negócios entre empresas negras, tanto de produto quanto de serviços, além também, mesmo mantendo negócios com o branco, mas aquela relação, não me vejo, não compro, né? Então não é um corte, não é uma segregação racial, mas sim estimular a renda entre a população negra, que a população negra no Brasil, ela é a metade, né? 51%, se eu não me engano, que ela está. Então, que ela contribui muito para o PIB no Brasil e ela não compra de produtores negros, né? Não utiliza de serviços negros. E nós temos que conscientizar a nossa população. Então, por isso que tem o Black Money, a brasileira. Mas eu trago mais essa questão histórica da contextualização, né? Para a gente entender por que nos Estados Unidos ele deu certo um século atrás, né? Porque a gente vai pensar, eu parto do princípio da comparação. Primeiro, a colonização nos Estados Unidos. Ela se deu pela iniciativa privada, subordinada às leis do Estado inglês, com o objetivo de trazer os protestantes para o Novo Mundo, com o intuito de enriquecerem, né, e ter uma nova vida. E aí nós vamos ter uma estrutura econômica dividida dentro dessa colonização, que vai ser a colônia do Sul e a colônia do Norte, né? A colônia do Norte, ela vai se dar de uma economia de maneira livre, né, do mercado livre, baseada no comércio, a mão de obra livre, principalmente em pequenos negócios, enquanto na colônia do Sul nós vamos ter uma latifúndios, a mão de obra escrava, o pacto colonial com a Inglaterra, uma monocultura, e isso vai fazer com que tudo que é produzido na colônia do Sul, ela tem que ser levada para a Inglaterra. Então nós temos dois sistemas econômicos dentro dos Estados Unidos, dentro dessa colônia, né? Uma colônia que vai estar dividida economicamente. Que isso depois, com o passar dos anos, vai suceder a Guerra Civil Americana, né? Em 1861 a 65, em função das questões econômicas dessas disputas, né? Porque que aí vai surgir a 13ª emenda, que vai dar abolição aos escravos e que vai gerar a segregação racial, porque o Sul vai fazer com que os negros livres não se insiram nessa sociedade americana. Só que dentro dessa colonização, a gente tem a ética protestante, né? Porque são os protestantes, bem no período da Contra-Reforma, Reforma e Contra-Reforma na Europa. Então, essa ética, ela vai vir com a questão do trabalho muito forte dentro dos protestantes, porque o trabalho, ele afasta o indivíduo da luxúria, da preguiça, mas leva ele à riqueza. Então, ele pode levar à usura. Então, ele pode adquirir lucro com seu trabalho. Porque no momento que ele adquire lucro com seu trabalho, ele vai se enobrecer diante de Deus. Então, na ética protestante, a riqueza através do lucro, ele não é visto como algo negativo, ele é visto de algo positivo perante Deus, né? Encontro a minha redenção e sou abençoado por Deus. Então, esse é o contexto
bem forte dentro dos Estados Unidos em relação à religiosidade. Então, a gente tem uma população que vai estar dentro desta cultura, tanto ela escravocrata, né, quanto do trabalho livre, mas ela vai estar perante a religiosidade. Mas vai ser esse trabalho e o puritanismo protestante que vai fortalecer muito a segregação racial, né, que é, como eu tinha dito, em função da guerra civil americana, né, que já vai criar grupos que, para esses negros libertos, não se insiram nessa sociedade americana. Também outra questão que a gente tem, porque os negros com a segregação, eles vão ter que se organizar entre os seus pares, e até a questão religiosa. Então, dentro das igrejas protestantes, vão surgir grandes líderes, né, como Martin Luther King, Jesse Jackson, que vão batalhar para terminar com essa segregação racial e conquistar os direitos civis em 50 e os direitos ao voto em 1965. E aí a gente vai ter, em contrapartida, que essa mentalidade protestante, essa ética protestante, ela também está presente entre os negros, porque eles estão dentro das igrejas protestantes. Também outra questão que a gente coloca, que é muito forte, assim, a partir das minhas reflexões, nós temos essa pressão desses líderes, desses grupos que vão surgindo com a questão dos direitos civis, vão surgir uma demanda do Estado, né, de políticas públicas, ações afirmativas para a população negra. Então, a população negra começa a ter acesso às universidades. E aí nós vamos ter uma média de 15% a 20% de iniciando profissionais liberais, né, que vão começar a ascender economicamente na sociedade estadunidense. Por quê? Porque essas políticas vão fomentar isso, né? Mas por função dessas lutas e até porque também o inimigo estava visível, ele era claro, né? O Estado deixava bem clara a questão, quais eram os lugares dos negros. Também, outra questão que vai fortalecer essa nova classe média e essa elite negra econômica são os políticos que vão conseguir ter acesso às câmeras e às assembleias legislativas, né, a questão política. Então, eles vão ter representantes políticos, principalmente prefeitos locais, que vão fortalecer muitas as questões de acordos políticos, econômicos, que vão favorecer essa elite negra, né, e a população negra em termos gerais. Então, esse é o contexto dos Estados Unidos, porque a gente vai entender o porquê que o Black Money funcionou de certa forma lá. Porque eles tinham os seus pares, eles tinham uma ética protestante que viu o trabalho, que era uma forma de aproximação a Deus, né? O trabalho que gerasse lucro aproximava a Deus. Enquanto a gente vai pensar no Brasil, a colonização ela se deu diferente, né? Ela se deu a partir do Estado e da igreja, né? Então, no primeiro momento não se deu a colonização, ela se deu a exploração com o intuito de enriquecimento para a monarquia portuguesa, e para a igreja católica. Com o perigo holandês nessas terras conquistadas, aí se veio a ideia de colonização do Brasil, do território brasileiro, né? E a gente vai ter a questão da ética católica muito presente dentro vai ser uma ética, não vai ser a ética protestante, vai ser uma ética católica, em que o trabalho ele é visto para subsistência e também para usufruir coisas alegres, felizes da vida, nada de riqueza, porque a usura, a obtenção do lucro para a Igreja Católica, ela era vista como pecado. Então, você só tinha que trabalhar para sobreviver e se manter. Então, a gente tem essa concepção da construção no Brasil, né? A questão da Lei de Terra de 1850, que vai favorecer
apenas a elite e proibindo que pessoas pobres comprassem escravizados alforriados, e que a posse e a doação ia por terra, né? Ia ser proibida, não poderia acontecer. A outra questão que a gente tem no Brasil, que também acaba nos desfavorecendo a população negra, é a falsa democracia racial, em que havia uma hierarquia de maneira sutil que impossibilitava o acesso dos negros a ascenderem socialmente e economicamente. Então, são essas comparações que eu faço para a gente entender o contexto do que o Black Money hoje no século XXI no Brasil, né? Por que hoje nós estamos fomentando para ter uma elite negra econômica no Brasil, né? Enquanto nos Estados Unidos, já no século passado, eles já tinham uma elite econômica, mas por essa questão religiosa que eu acabo tendo esse olhar, essa reflexão, né? Por ter sido uma colonização baseada na ética protestante, enquanto no Brasil a gente tem baseado nos preceitos católicos. Então isso vai dificultar um pouco, porque o trabalho para o catolicismo ele é visto de maneira negativa, o trabalho braçal, né? Então é muito mais a contemplação, a questão da mente, a questão de pensar, ela fica muito mais para a elite branca. Então hoje a gente tenta fomentar o Black Money, não excluindo essa relação com negócios, né, gerenciados por brancos, mas sim de trazer a população negra para com que ela compre e utilize desses serviços gerenciados por negros, porque é uma forma de circular o dinheiro entre nós.